Bom dia, estudantes, bem-vindos à nossa aula. Iniciamos o estudo de integral dupla, lembram disso? Tá? Integral dupla, claro, para uma função de duas variáveis, define a integral dupla de uma função de duas variáveis em um retângulo fechado R, né? Lembra, todo mundo lembra isso aqui? É um retângulo mesmo, que vai estar no plano. No eixo do x, ele varia de A a B. No eixo do y, a gente tem uma variação de C a D. E essa integral dupla, que usa-se essa notação, dois símbolos de integral da função, no retângulo R, ela é definida como sendo o limite de uma soma dupla de rima, né? Todo mundo está lembrado que essa conta toda aqui, na verdade, está representando o volume de uma caixa retangular, né? A gente pega esse retângulo R, divide em subretângulos, em cada subretângulo escolhe um ponto, calcula a imagem da função nesse ponto, e aí calculamos o volume dessas caixas retangulares, somamos esse volume e o limite dessa soma, quando o mn cresce acima de qualquer valor, que é definido como uma integral dupla, sobre o retângulo R. E como ela é definida a partir de um limite, pode ser que esse limite exista, pode ser que não exista. A gente diz que a função é integrável quando esse limite existe e é um valor finito. Tá? E depois a gente viu um resultado que diz o seguinte: olha, se a função for contínua no retângulo, então ela é integrável e mais, essa integral dupla, ela pode ser calculada por meio de uma integral iterada. Você repete duas vezes a integral. Primeiro, integra com relação a uma variável, mantendo a outra fixa, e depois o resultado você integra agora com relação a outra variável, ou seja, recaímos no cálculo de integrais unidimensionais. Tá? E esse valor é o mesmo, independente da ordem de integração, tá? Quando a função é contínua. Então, essa integral dupla, ela recai no cálculo de integral iterada. Ok? Estão lembrados disso? Muito bem. Então, só para a gente aquecer, vamos fazer o cálculo dessa integral aí. É uma integral... Queremos calcular uma integral dupla no retângulo R. Qual é a função que a gente quer integrar? Y vezes seno de Y. E qual é a região de integração? É o retângulo que tem como limites o intervalo de 0 a 4 e o intervalo de 0 a π. Ok. Tranquilo isso aí? A função que a gente quer integrar é x vezes seno de y, produto de funções contínuas. São funções contínuas, né? Então, a gente sabe que esse cálculo dessa integral recai no cálculo de calcular uma integral iterada. Né? Então, pelo teorema de Fubini, sabemos que essa integral aqui, x seno de y, eu posso escolher qualquer uma ordem de integração, mas é importante que a ordem, tá? Eu observe bem os limites de integração. Por exemplo, primeiro eu vou integrar em relação a y. Tá? Então, a minha integral mais interna vai ser em relação a y. E aqui eu tenho que colocar os limites de integração do y, que é aqui. Aqui é a variação do x, aqui é a variação do y. Portanto, vai de 0 a π, x seno de y. E a segunda integral eu vou fazer em relação a x, a integral de fora, e a variação do x aqui, então. Ok? Lembro disso, né? Tranquilo isso aí? Muito bem. Já até fizeram da lista de exercício dessa semana? Ok, beleza. Agora, olha só. Aí a gente sabe que, então, calcula essa integral mais interna em relação a y. O resultado a gente aplica no limite de integração. Aí vai desaparecer o y, porque onde tem y vai ser substituído por esses valores que estão aqui. E aí vai ficar uma função só de x, e agora eu integro em relação a x. Tá? Agora tem uma coisa interessante aqui nessa integral que a gente pode observar. O integrando... Não tem. O integrando
que o giz amarelo é exclusividade do professor Raimundo. Se você olhar aqui, ele é um produto, tá? Em que eu tenho uma parte só em x e outra parte só em y, tá? Então, quando a gente tem um integrando dessa forma aqui, vamos enxergar aqui. Quero calcular uma integral dupla, vai de A a B, de C a D, e o integrando, ele é uma função em x e y, mas eu consigo fatorar assim, olha, a função que está aqui, que eu quero integrar, vamos supor que é uma função de duas variáveis, mas eu consigo escrever como produto de uma parte que vai ficar sendo uma função só em x e outra função só em y, tá? Que é o caso desse exemplo aqui, a gente consegue escrever como produto. Um pedaço que tem só x, outro pedaço que tem só y, tá? E aqui vamos supor que eu vou integrar em relação a y, em relação a x. Então, quando eu for calcular essa primeira integral, integral mais interna aqui, ela é uma integral em relação a y. Então, tudo que não for y aqui é constante, certo? E constante, a gente tem aquela propriedade integral. Você vai colocar uma constante, integral uma constante vezes a função, a constante sai, a integral a constante vezes a integral da função. Tá? Então, como isso aqui é constante, eu posso aplicar essa propriedade. Pode vir aqui para fora da integral. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Vou repetir essa parte aqui, só vou aplicar a propriedade aqui nessa integral mais interna. Então, esse g de x pode sair e vai ficar aqui a integral que vai de C a D. Colocando aqui o colchete só para a gente destacar. Agora, olha só. A integral de fora, ela é com relação a x, tá? E o integrando é tudo isso que está aqui dentro do colchete, tá? Então, a variável aqui é x. O que não for x aqui, ele é constante, tá? Então, toda essa parte que está aqui é constante com relação a x. E eu posso aplicar essa mesma propriedade. Isso aqui eu posso tirar da integral. Então, tudo isso que está aqui, que é uma constante em relação à variável x, vai sair da integral. E aí vai ficar agora a integral que vai de A a B, de g de x dx. Moral da história. Quando eu consigo escrever integrando, né? Que é uma função de duas variáveis, separar uma função só em x, uma função só em y. Então, essa integral dupla, ela se transforma num produto de duas integrais unidimensionais, né? Que às vezes facilita o cálculo. Ah, mas se eu quiser fazer primeiro uma, depois outra, pode, vai chegar no mesmo resultado, tá? Na próxima aula, a gente vai ver integrais de função usando coordenadas polares, e é muito comum que fique separado, tá, as variáveis, e aí já facilita os cálculos. Então, nesse caso aqui, a gente pode calcular essa integral assim, ó. Eu vou separar o que tem só em x e separar o que está só em y, com atenção para os limites de integração. Esse é o limite de integração referente ao x, então vai de 0 a 4, x dx, e vai ficar vezes essa outra integral, que eu vou deixar a parte do tem o y, dy, tá? E aí eu fiquei com duas integrais unidimensionais para resolver. Tá? Isso aqui, então, agora vai calcular essa integral aqui, que vai ficar x ao quadrado sobre 2. Limite de integração vai de 0 a 4, tá? Vezes, e eu vou calcular essa integral aqui. Então, a função que quando eu derivo da seno é menos cosseno, né? Porque a derivada do cosseno, ela é menos seno, com menos daqui para ficar positivo, ok? Então, a integral do seno é menos cosseno, que a gente vai aplicar no intervalo que vai de 0 a π. Tá, Jorge? Parece que ficou dúvida? Não. Aqui? Ah, tá. E,
Bom, aí agora a gente vai aplicar nos limites de integração. Isso aqui vai ficar, quando eu colocar o limite inferior, vai zerar, né? Vai ficar 4 vezes 4, 16, dividido por 2 vai dar 8, e a outra parte vai dar 0. E essa aqui a gente também vai aplicar nos limites de integração, então vai ficar menos cosseno de π, né? menos cosseno de 0. Então, esse aqui vai ficar, cosseno de π é menos 1, com menos daqui vai ficar 1, aqui positivo. Cosseno de 0 é 1, menos com menos vai ficar mais. Então, aqui vai ficar 2. E, portanto, dá 16, tá? Essa é a integral. Tá? Então, só para mostrar que a gente pode usar este recurso aqui quando a gente consegue separar, tá? Agora, cuidado, gente, com essa separação aí, tá? Tem que respeitar as propriedades matemáticas. Estou falando, tipo assim, se agora eu vejo uma coisa, o meu integrando assim, x mais y, posso separar isso aí como produto? Uma parte só em x, só em y? Não, né? Cuidado, então, com as separações aí. Tá? Qual constante? Se tivesse uma constante ali? Sim, se tiver uma constante aqui, tá? Essa constante aí você pode deixar ou junto de uma ou junto de outra, tá? Tanto faz. Por exemplo, eu posso colocar como sendo 2x aqui ou aqui, tanto faz, tá? Jogar para um lado qualquer. E vamos ver aqui o slide. E também a gente só recapitulando que quando a função em questão que eu estou integrando, na região que eu estou integrando, ela é uma função positiva, então essa integral dupla ela é interpretada como volume, né, do sólido, e aí é sempre bom a gente observar, vamos ver o slide lá, mas que sólido que a gente está calculando o volume? Olha só. A gente está calculando o sólido, esse conjunto S aqui está descrevendo qual é a parte do espaço que a gente está calculando o volume. Então, é o conjunto formado por todos os pontos do R3 para os quais, tá? Olha aqui, a altura do sólido, ela vai do plano XY, é maior ou igual que 0, e o teto dela vai ser a superfície, que é o gráfico da função f de xy, tá? E nas laterais, vamos imaginar que a gente como se fosse uma casa, né? Nas laterais, cadê a região D? Aqui, tá? Então, a base da casa está no plano xy, o teto é o gráfico da função que a gente está integrando, e as laterais, as paredes, né? São os planos aqui, olha, os planos verticais que passam x igual a x igual a b, y igual a c, y igual a d, tá? As paredes laterais vão estar lá levantando planos paralelo os planos verticais, tá? Que passam nos eixos, eixo x e eixo y. Vamos fazer essa aí? A gente quer determinar o volume do sólido abaixo de um plano que é dado aí e acima dessa região. Entenderam isso aí? Tudo bem, Jorge. Então, o volume o sólido fica abaixo desse plano, da equação do plano x menos 2y mais z igual a 1. Então, aquilo que eu falei, o teto, tá? Ele fica abaixo da superfície, cuja equação é esse plano, e fica acima de uma região. Então, no plano XY, onde é que está a planta dessa casa? Domínio é no plano XY. Ele diz que é limitado por x mais y igual a 1. E x quadrado mais y igual a 1. Então, vamos tentar entender aqui que região é essa no plano XY que é limitado por isso aqui. Primeira equação de que, gente? X mais y igual a 1. Estamos falando no plano, tá? Isso aí, estamos olhando agora no domínio da função, que é o subconjunto do R2.
uma reta, certo? Então, vamos tentar enxergar essa reta. Vou isolar aqui o Y, só para a gente ver melhor essa reta aqui, tá? Vamos ver, pegar 2 pontos que a gente já consegue esboçar o gráfico da reta. Ver onde ela corta os eixos coordenados. Por exemplo, quando o x é 0, o y é 1, então ela passa aqui nesse ponto, x0, y1. E o contrário, quando o y é 0, o x também vai ser 1, então ela passa aqui, 1, 1. Esse é um lugar onde a gente vai levantar aí construir o alicerce da casa. E também, outro limite aqui, x² mais y² igual a 1. Vou isolar aqui o y. É o que, gente? É o gráfico de quê? De uma parábola, certo? Uma parábola que quando... vou fazer o contrário aqui. Quando x é 0 e y é 1, tá? Então ela também passa nesse ponto, tá? Ela tem concavidade voltada para baixo, né? Coeficiente do x² é negativo. E se eu ver onde ela corta o eixo do x, isso aqui igual a 0, o x vai dar, tem 2 soluções, mais ou menos 1. Então ela vai passar também aqui. Então, se ele diz que é limitado por essas 2 regiões aqui, tá se referindo a essa região aqui, tá? Então, a ideia é como se a gente construísse agora isso aqui está no plano XY, né? Levanta aqui um cilindro, levanta um muro aqui, você está construindo as paredes da casa, e quem é o teto? Vai ser esse plano aqui, tá? Esse sólido vai até a altura desse plano aí. E a gente quer calcular, então, o volume. Deixa eu ver se eu consigo passar a visão para vocês aqui, mas como tem muita superfície, aí fica meio complicado de ver. Então, olha só, aqui é o plano, tá? Que vai ser o teto, mas deixa eu tirar esse teto aí, vamos ver as regiões. Então, no plano, a reta lá, no plano XY, a parábola, tá? Estamos olhando aqui no plano XY, lá embaixo, tá? E aqui a gente está no R3, tá? Então, agora a gente vai levantar as paredes aqui. Então, tem esse cilindro, tá? Que está sendo levantado bem aqui, na parábola. E aqui vai ter um plano que a gente levanta também. Aí tem o plano passando pela reta, tá? E aí forma agora o teto vai ser esse outro plano aí que ele deu. Tá? X menos 2y mais z igual a 1. E aí isso daí vai formar um sólido, e a gente quer, a base dele, tá? É o plano XY. A gente quer calcular o volume desse sólido. Então, primeiro vamos descrever, né, o conjunto cujo volume a gente quer calcular. São todos os pontos do R3, para os quais, tá, o x e o y vão estar na região de integração. X e y pertencem a R, vou chamar R, daqui a pouco a gente vai tentar descrever, que vão estar aqui, né? Nessa região aqui de integração. E, tá? Aí a gente vai descrever agora. E o Z? O Z, ele vai da base, que é o plano XY, até esse plano aqui, tá? Que é o teto. Então, esse Z aqui, ele é maior ou igual que 0, ele varia nesse intervalo, e é menor ou igual que esse aqui. Então, eu vou isolar o Z aqui, tá? Para descrever a função, que caracteriza a função que a gente quer integrar. Estivesse colocando aqui.
Eu vou colocar z, que é a função em questão. Se eu isolar o z aqui, vai ficar 1 menos x mais 2y. O z é menor ou igual que 1 menos x mais 2y. Deixa eu ver se eu anotei certo aí esse plano. Era assim mesmo, era? X menos 2y mais z igual a 1. Ok. E, tá, gente? Tá claro aqui? Então, estou tentando enxergar, né, a região, a parte do espaço que eu quero calcular esse volume. Tá? Então, o x e y no domínio, que é o domínio, é o R2, mas aí a gente vai construir um sólido aqui, em cima dessa parte aqui. E o z, ele vai do plano XY até esse plano aqui. E agora a gente vai descrever essa região aqui de integração, que é exatamente esses limites aqui que a gente tem que descrever, onde o R, variação do x e variação do y, né? Agora a gente vai dizer, né? Qual é a variação do x? Ele vai de tanto a tanto, de que valor? Nessa região aí. Ele vai de 0 até o 1, tá? Qualquer ponto nessa região, o x varia aqui, ó, de 0 até o 1. Então, o x está variando de 0 a 1. E o y? Variação do y. X vale de 0 a 1. Peguei aqui um valor qualquer de x, então, nesse intervalo, né? Qual é o valor do y? A gente observa que o y ele vai estar sempre aqui, ó, ele vai daqui até aqui. Qualquer valor que eu pegar, o x. O menor valor que ele assume é aqui, em cima dessa reta, e o máximo que ele chega em cima da parábola. Tá? Gente, eu só desenhei aqui direto, não fiz as continhas para ver, mas por que a parábola que está por cima, né? Que a reta está por baixo? Mas a gente pode fazer isso aí algebricamente, né? Deixar como exercício para vocês verificar que se o x está entre 0 e 1, então o x quadrado é menor do que o x, né? O valor entre 0 e 1, o quadrado dele é menor do que o valor. Tá? Então, o y, para x neste intervalo, o y, ele vai, essa reta aqui, que é a reta de equação 1 menos x, menor valor que ele assume, e vai até a parábola, que é a parábola de equação 1 menos x quadrado. Tá? Então, esse limite aqui, para o y, vai de 1 menos x a 1 menos x quadrado. Pronto, agora é só calcular a integral. Mas é um retângulo isso aí? Essa região de integração? Ah, perdão. Obrigada, Ellen. Eu não sei o que seria de mim sem a Ellen, tá, gente? 1 menos x. É um retângulo? Não, né? Mas a gente só sabe calcular a integral em cima de retângulos. Tá? Então, agora, olha, observa que a região de integração, isso aqui é uma função, o y está variando entre duas funções. Para cada valor de x, ele assume um valor diferente. Tá? Então, a região de integração ela não é um retângulo e a gente só aprendeu a calcular sobre retângulo. E agora, como é que a gente faz? Como é que os matemáticos sempre fazem? Eu só sei que o retângulo, eu vou dar um jeito de calcular isso aí, usando, integrando sobre retângulos. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre cálculo de integrais sobre regiões mais gerais, que não necessariamente é retângulos, como o caso dessa daqui, né? Como calcular a integral de uma região desse tipo aqui. Então, antes, vamos só recordar uma propriedade que a gente tem de integrais unidimensionais. Lembram dessa propriedade aí? Essa propriedade é o seguinte, você está calculando uma integral definida de uma função,
e que está no intervalo que vai de A a B. Vamos supor aqui tem o gráfico da função. Então, se é uma função positiva, essa integral ela é interpretada como a área. E aí eu pego um valor que está aqui, entre A e B. O valor C. Aí, olha só. Eu posso calcular essa área que vai de A a C. Tá? Então, essa área A1, ela é dada pela integral que vai de A a C da função f de x dx. E eu posso calcular essa outra área aqui, né, pela integral definida. Esse pedaço aqui, ele é a integral que vai de C a B da função. Agora, tu concordas que essa soma não dá a área toda que eu estava querendo? E essa área toda, ela é a integral que vai de A a B, tá? De f de x dx, tá? Então, a gente tem essa propriedade. Se um valor está no intervalo, você pode dividir a integral que vai dos extremos na soma de duas integrais. É isso que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, olha, nosso problema agora é que a gente tem uma função contínua, sempre vamos assumir que ela é uma função contínua para garantir a existência do limite da soma de Riemann e do teorema de Fubini. E alguma dúvida aí? E tá, a gente agora tem a região de integração é um subconjunto do R2. A única exigência que a gente está fazendo é que ele seja um conjunto limitado. Lembra a definição de conjunto limitado? Não lembram mais o que é um conjunto limitado? Subconjunto. Mas foi ainda esse mês que a gente falou isso. Limitado quando a gente... Isso. Como aqui? Você perguntou, Calil? Limitado é... A gente falou há umas 4 aulas atrás, tá? Quando eu consigo colocá-lo ele dentro de um círculo com centro na origem, né? Dá para eu colocar dentro do outro conjunto. Então, esse D aí, a exigência que a gente está fazendo é que ele seja um conjunto limitado. Tá? E seria, vou pegar como exemplo esse aqui. Dá para eu colocar este dentro de um círculo com centro na origem? Dá, né? Vou colocar aqui uma circunferência com centro na origem. E se eu consigo colocar dentro de um círculo, eu também consigo colocar dentro de um retângulo. Né? Basta eu construir aqui um retângulo. Aliás, bastaria eu construir um que tivesse lado 2 vezes o diâmetro da circunferência, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Se esse conjunto D, tá, sobre o qual eu quero calcular a integral, ele é um conjunto limitado, então existe um retângulo que eu consigo colocar ele dentro. Vê o slide? Eu consigo, tá? Ele é limitado, existe um retângulo, e eu consigo colocar esse conjunto dentro de um retângulo. E aí a gente define uma nova função agora. Veja, eu quero integrar a função f pequeno, tá? Então, eu pego a região de integração, coloco dentro de um retângulo, e eu vou construir uma nova função agora, que é assim, ó. Para os pontos que estão dentro da região de integração, ela coincide com o valor da função que eu quero integrar, e fora vai ser 0, tá? Então, por exemplo, a gente quer integrar esta função aqui, no nosso caso aqui, a função que a gente quer integrar é esta aqui, 1 menos x mais 2y. Tá? A gente quer calcular nesta região aqui, que é este pedaço aqui. Tá? A gente coloca essa região dentro de um retângulo e aí define uma outra função, uma f grande. E essa função vai ser assim, ó. Domínio dessa daqui, então, é o retângulo aqui. Quando eu pegar um ponto que está dentro da região, tá? Pega um ponto bem aqui, quanto que vai valer a imagem? Vai coincidir com a própria f lá que eu quero calcular. Então, isso aqui vai ser o próprio valor. Vou usar a regra da função f para calcular isso aqui. Se o xy está lá na região ali que eu chamei de R. E fora, qualquer outro ponto que eu pegar fora dessa região, ela vai ser a função nula. O valor dela vai ser 0. Tá?
de modo que ela vai ter os mesmos valores, no domínio ela vai ter os mesmos valores, ela coincide com a f. E fora é a função nula. Está claro isso aí? Tá? Então, a estratégia usada para calcular, tá? Uma forma de ver, né? Porque também tem outras formas da gente ver isso aí. Tá? E aí a gente define a integral dupla da função f na região D, que não é um retângulo, como sendo a da função f grande no retângulo. Porque agora a gente definiu essa daqui, domínio dela é esse retângulo que eu coloquei. Tá? E sobre retângulo a gente sabe calcular, a gente usa o teorema de Fubini. Ok? Não queria apagar isso aqui, né? Depois a gente pego de novo. E aí, tá? Então, a gente define assim, essa integral, aqui eu estou querendo calcular, f de xy, numa região D qualquer, ela vai ser a f, essa nova f que a gente definiu, sobre um retângulo, tá? Mas pelo teorema de Fubini, esse retângulo aqui, ele vai de A a B, ele vai de C a D, supondo que o retângulo seja de A a B, C a D, tá? Dessa função aqui. dy, dx, tá? E agora a gente vai ver aí como calcular essa aqui. Então, a gente, para fazer o cálculo dessa f, nós vamos analisar dois tipos de... Aqui, tá? Então, a gente vai analisar dois tipos de região, tá? Chama região de integração desse conjunto. Então, a gente tem duas situações, aliás, tem várias situações. Nós vamos restringir o nosso estudo aqui a dois casos possíveis. Vamos considerar que a gente tem o que a gente chama uma região de integração do tipo 1, tá? Que vocês já viram isso no cálculo 1. Então, a região que eu estou querendo integrar, que é aquele conjunto D lá, ele é assim, olha, o x, ele varia entre dois valores fixos, constantes, ele vai de um ponto A a um ponto B. Porém, o y, ele está entre gráfico de duas funções contínuas, tá? Então, ele vai de uma função g1 de x a uma função g2 de x, tá? A região de integração, ela é isso aqui, e ela tem esse formato aqui, olha. No eixo do x, está entre dois valores fixos, tá? Aqui, por exemplo, vai de 1 até 6. Agora, no eixo do y, a variação, ela está entre gráfico de duas funções. Então, o limite inferior depende do valor de x, que é atribuído. O limite superior também depende do valor de x por meio de uma outra função. Ficou claro isso aí ou não? Não? Olha só. Estamos dizendo aqui. A região que eu quero integrar, ela é assim. Que é o gráfico de uma função g1 de x, uma função de x. Estou no plano. E aqui também é gráfico de uma função, g2 de x. Tá? G1 de x menor ou igual que g2 de x no intervalo de integração. O x aqui, ele varia entre dois valores constantes. Tá? Então, essa é a variação de x, mas o y ele varia aqui, entre gráfico de duas funções. Esta aqui é o que eu estou chamando de D, tá? É a região de integração. Como ela é contínua, ela é limitada, a gente colocou ela dentro de um retângulo. Então, basta eu limitar aqui, já tenho aqui uma parte do retângulo, vou colocar aqui o eixo do y que vai de um C a um D, de modo que fique aqui, de C a D. Ok? Então, a região é desse tipo aqui. O y varia entre duas funções de x e o x está numa variação constante, entre dois valores constantes, tá? Aí, nesse caso aqui, eu vou olhar esta integral, vou calcular primeiro esta integral aqui interna, quando eu for calcular a integral que vai de C a D, de f de xy dy, tá?
Significa que eu estou olhando para isso aqui como se fosse uma função só de y. Tá? Para cada x que eu pegar, vamos entender como é que o y varia. Agora, isso aqui eu estou calculando, tá? Dentro do retângulo. Então, eu estou daqui para cá, tá? O y vai de C a D. Tu concordas comigo que qualquer valor que eu pegar aqui, eu posso dividir em 3 pedacinhos aqui, um valor que vai daqui para cá, o valor que vai daqui para cá e outro valor que vai daqui para cá, certo? E aí eu posso usar essa propriedade bem aqui. Se você tem um valor que está no intervalo de integração, você pode dividir essa integral em 2 pedaços. Tá? No caso aí são 3, eu vou dividir então em 3 pedaços. Então, essa integral que está aqui, tá? De C a D, eu vou dividir em 3 partes, em 3 integrais. Eu vou calcular, aqui vai de C até esse pedaço aqui, tá? Quanto vai valer aqui, dependendo do x? Vai valer G1 de x. A função f de xy dy, mas agora eu vou dividir o y agora indo de G1 até G2, G1 de x até o G2 de x, dy, e de G2 até o ponto final lá, G2 de x até o D. Tá? Então, eu posso agora usar essa propriedade e fazer divisões. Aí, pergunto para vocês, quanto vai valer essa integral definida aqui? Usando a definição que a gente está dando para f grande. Isso, porque aqui o y está variando de C até G1, então tá no retângulo, está aqui. Mas está fora da região D. E fora, eu apaguei, mas a gente definiu a f como sendo 0, tá? Então, aqui vai ficar a integral de 0, que vai ser uma constante. Quando você aplicar no limite de integração, vai dar 0. Então, esse pedaço aqui vai dar 0. Aqui, tá? Neste intervalo, a definição desta f grande, ela coincide com a da f pequeno. Eu não sei quanto dá, mas eu vou deixar indicado aqui. Vai ficar G1 de x, G2 de x, mas nesta região é a própria f de xy, dy. E aqui também, né, vai estar fora da região de integração, vai estar aqui, e a função f grande ela é 0 aí. Vai 0, tá? Então, olha só, quando eu vou calcular esta integral interna, ela vai dar só essa parte aqui. O resto vai se anular. Então, isso aqui vai ficar, vou repetir a de fora, vai ficar a integral que vai de A a B. E a de dentro, ela ficou agora restrita à integral com os limites de integração entre as duas funções que limitam a região de f de xy, dy dx. Tá? Então, quando a gente tem uma região do tipo 2, desse tipo 1 aí, né, o y está entre o gráfico de duas funções, é também integral iterada que a gente vai calcular. Né? A única mudança é que, olha o y agora, a variação é entre duas funções de x. Só isso aí. Então, agora a gente pode voltar lá e calcular o volume, né? Aquele volume que ainda há pouco eu propus para vocês. Então, olha, resumindo aqui, eu tenho uma função contínua. A região de integração agora é assim, o x entre duas variações, entre dois valores constantes, o y entre o gráfico de duas funções contínuas. Então, a integral da função f na região D, ela fica essa integral iterada, tá? Observa aqui o y, primeiro a gente integra em relação a y, com os limites de integração sendo as funções que limitam a região, e depois integra em relação a x. Então, a gente vai agora calcular o volume
o volume do sólido lá. A gente tinha visto que a função que a gente quer integrar, que é o teto lá do sólido, que é 1 menos x mais 2y. A região de integração, ela ficou de 0 a 1, não foi? E 1 menos x e 1 menos x quadrado. Então, aqui é uma região desse tipo lá que a gente falou, né? Aí, não, eu já acabei de fazer o desenho dela. Aqui, ó, uma função g1 de x, uma função g2 de x. Tá? Fazendo o limite, tá? Então, esse volume que a gente está querendo, ele vai ser dado pela integral dupla na região D da função que é dada pela integral iterada. Então, a variação de x vai de 0 a 1. Vou integrar, né, por... A segunda integral vai ser em relação a x. Vai de 0 a 1. E a integral interna que a gente vai fazer vai ser em relação a y. Os limites de integração aqui, então, serão as funções. E a função que a gente quer integrar, 1 menos x mais 2y. Agora aqui em relação a y. Tá? E aí é só calcular as integrais agora. Então, a gente vai calcular a integral mais interna. Aqui a variável de integração é o y, né, gente? Isso aqui é constante, eu vou até juntar aqui assim. 1 menos x mais 2y, né? Mais 2y dy. Tá? Então, estou integrando em relação a y. Isso aqui é uma constante, integral da soma das integrais, vai ficar uma constante, né? E a gente está integrando em relação a y, então vai ficar a constante, e a integral de 1 vai ser y, mais a integral da segunda parcela, regra da potência, vai ficar y ao quadrado dividido por 2, certo? Aí eu cancelo o 2, a divisão como está aqui, vai ficar y ao quadrado. Aí eu vou aplicar esta primitiva que a gente encontrou nos limites de integração. Aí, atenção, mas qual é a variável que eu estou usando? É o y. É o y que vai ser substituído, vou até escrever aqui, olha. O y, ele vai assumir o valor 1 menos x e também vai assumir o valor 1 menos x quadrado, tá? Só colocando aqui para destacar, para a gente não esquecer que é onde tem y que a gente vai substituir. Então, vai ficar 1 menos x. Aqui tem y, vou colocar um limite superior lá. Quando y valendo 1 menos x ao quadrado, mais 1 menos x ao quadrado, que está ao quadrado. Tá? Então, limite superior, que eu estou colocando aqui, menos. Aí, a gente vai aplicar no limite inferior. 1 menos x, o y valendo 1 menos x, mais o y que é 1 menos x ao quadrado. Tranquilo? Aí, o que a gente tem que fazer agora aí? Um monte de continha, né? Multiplicar, dividir... dividir não. Desenvolver aqui, ó, aqui eu tenho 1 menos y ao quadrado, menos y ao quadrado é igual, vai dar 2 vezes, tá, gente? Eu não vou gastar nossa aula fazendo essas continhas aí, pode ser? Tá? Mas são só continhas bem simples que a gente vai fazer. Então, eu vou colocar aqui, depois de, assim, de meia hora de conta,
Aí eu vou chegar nesse resultado aqui, tá, gente? Alguém tem dúvida sobre que operações tem que fazer aqui? Não, né? Tá? Aí, desenvolvendo tudo isso aí, eu vou chegar naquele resultado ali. X à quarta mais x ao cubo menos x quadrado mais 3x. É o resultado disso que agora eu vou calcular. Ai, cadê a integral? Tá, o resultado disso que agora vai ser... Calculei isto aqui, agora eu trago para cá para calcular a segunda integral, tá? Então, eu vou calcular agora este resultado que eu obtive aqui em relação a x, tá? E aí é uma integral de um polinômio, né? Só regra da potência aqui. Calculando essa integral, a gente vai obter aqui x à quinta dividido por 5, x à quarta. E substitui nos limites de integração, de 0 a 1, tá? Então, vai ser simplesmente onde tem x, eu vou substituir por 1. O segundo limite embaixo, ele é 0. E aí a gente encontra esse valor numérico que representa, então, o volume do sólido. Tranquilo? Então, quando tenho uma região do tipo em que o y está entre duas funções de x, aqui, né? Eu vou integrar primeiro em relação a y, e os limites de integração são exatamente as regras das duas funções, tá? Vou obter no final uma função de x, e aí eu integro em relação a x. Então, vamos fazer esta aqui. Quero calcular o limite dessa função sobre a região D, e D é limitado por essas curvas, tá? Então, a gente tem que identificar aí quem é esse limite de integração. Então, já foi dado lá a função que a gente está integrando, xy, sobre a região D, e D é limitado por essas curvas aí. Então, vou enxergar, a D é um subconjunto do R2, né, que faz parte do domínio da função, dessas curvas y é igual a x ao quadrado e y é igual a 3x. Parábola, uma reta, certo? Vai identificar aqui, y é igual a x quadrado, parábola com cavidade voltada para cima, passa na origem. Y é igual a 3x, é uma reta também, né? Passa na origem. Aí, onde que elas se intersectam aí? Parábola e essa reta. Os pontos de interseção, como descubro eu? Exatamente, tá? Quando a gente for iguais aqui, quando o y de um for igual a outro, então x quadrado igual a 3x, ou seja, x passando para o outro lado aqui, vai ficar x menos 3 igual a 0. Tá? E eu tenho aqui x é 0 ou, a outra solução, x é igual a 3. Tá? Quando x é 3, y vai dar 9. O meu está baixo aqui, né? Um pouquinho maior aqui. Então, ponto de interseção 0, que a gente já tinha visto aqui. Outro ponto quando x é igual a 3. E o y aqui vai valer 9. Então, a região vai ser essa aqui, né? Também a gente pode fazer os cálculos ali para descobrir que a parábola ela fica abaixo da reta, desse intervalo aí. Como descrevemos agora essa região D aí? Veja que ela é daquele tipo que a gente descreveu, porque o x ele tem essa variação, vai de 0 a 3, e para cada x que eu pegar aqui, ó, vou passar uma reta paralela ao eixo do y, o que acontece com o y? O menor valor que ele está assumindo é aqui, que está aqui na parábola, y é igual a x quadrado, e o maior valor que ele assume é aqui, tá? Nessa reta, y é igual a 3x, ok? Então, a região de integração D, vou escrever assim, o x varia no intervalo que vai de 0 a 3,
e o y está variando nesse intervalo que vai... Por baixo a gente tem x², e aqui a gente tem 3x. Tá? Bom, então é calcular a integral, né? Pediu volume, não foi? Não, era calcular uma integral. XY então, na integral de fora vai ser a que está constante, que é o x, que varia de 0 a 3. E os limites de integração da integral interna, que vai ser em relação a y, então são exatamente aqui, x² a 3x, e a função xy dy dx. Calcular a primeira de fora aqui, x² a 3x, xy, integrando em relação a y. Tá? Então, vai ficar x, x é a constante, y² sobre 2, e o y vai ser substituído aqui de x² a 3x. Substituímos aqui, então vai ficar o y aqui, está valendo 3x com limite superior, vai ficar 9x², né? Menos, e aqui x² que vai ficar x², né? x² ao quadrado, que é x². Então aqui vai ficar meio, vou deixar esse meio aqui, multiplicando 9x³ menos x². Então, o resultado da primeira integral deu essa função de x, e agora a gente vai calcular essa função nesse limite aqui de integração. x². Então, a segunda integral, essa é a integral que vai de 0 a 3, e meio, eu vou colocar esse meio aqui para fora, tá? 9x³ menos x² dx. Regra da potência, né? Vai ficar 9x² sobre 4 menos x² sobre 6 de 0 a 3. Aqui tem um múltiplo de 2, acho que eu vou passar aqui para fora, né? Tirar 2 daqui, com 2 daqui fica 4, para simplificar mais. Aí agora eu vou substituir, gente, vai ficar 3 elevado à quarta, mas 9 é 3 ao quadrado, né? Então vai ficar 3 à sexta aqui, 3 elevado à sexta, sobre 2, né? Porque 2 eu já passei para cá, menos 3 à sexta, sobre 3, 3 eu já passei para cá, 2 eu já levei para lá, então vai ficar 3 à sexta, 3 à sexta, 1/4 vezes 3 elevado à sexta, e aqui vai ficar 3 menos 1/6, né? Confere aí, Ellen, se está certo. E aí, eu coloquei aqui em evidência, ficou meio menos 1/3, que é 1/6, tirando o MMC, vai ficar 3 menos 2, eu acho que está certo, vai ficar 1/6, né? Aí vai ficar 3 elevado à sexta, ainda dá para simplificar ali por 3, dividido, não deu exato, dividido por 24. Deu aproximadamente 3 elevado à sexta, dividido por 6 vezes 4, 24. Aproximadamente 30,
30,37. Não era volume, a gente pediu para calcular integral. Tá, gente? Tranquilo aí? Tá? Então, é um tipo de região de integração y entre duas funções de x, tá? E eu posso ter também o caso em que o y está entre dois valores constantes e é o x que está variando entre duas funções de y agora, né? Seria isso aqui, olha, gente. O y ele tem uma variação constante, vai de um ponto C a um ponto D, mas para cada valor que a gente assume de y, o x ele varia entre uma função de y até uma outra função de y, tá? Então, por um procedimento análogo ao que foi feito para o outro caso, o que a gente vai deduzir? Essa integral, neste caso, a gente vai calcular primeiro em relação. Então, eu quero calcular agora uma região desse tipo aí. Integral de f de xy, uma região D, tá? Agora, é o y que está com uma variação constante, então vai de um C a D. E na variação de x, ele vai de uma função de y a uma outra função de y. Aí eu calculo aqui agora, primeiro em relação a x e depois em relação a y, tá? Porque a gente faz o mesmo, as mesmas continhas que a gente fez para o outro caso. Bora ver aqui o slide, por favor. Seria isso aqui, gente, a mesma coisa. Cria aquela função f grande, coloca a região dentro do retângulo, que é a função f grande. Mas aí a gente observa que para cada x que a gente pega, agora a região é assim, né? Eu tenho aqui a função h1 de y, h2 de y. E se eu coloquei aqui dentro de um retângulo, então esse x aqui, ele vai, um ponto, ele vai de A até esse valor aqui. Eu posso pegar a integral e dividir em 3 pedaços. Integro daqui até aqui, depois eu calculo a integral de H1 até H2 e depois de H2 até o ponto final, tá? Aqui vai dar 0, porque a f grande fora da região D, ela vale 0. Tá? Aqui ela coincide com a f pequeno e aqui também vai dar 0. Tá? Portanto, no final vai ficar análogo a outra lá. Então, vamos só acompanhar essas continhas, isso que a gente está dizendo. Para qualquer x que a gente pega no intervalo, tá? A gente tem essa variação. E eu posso, então, calcular essa integral, dividir em 3 pedaços, e só do meio que não é nula. Então, a gente tem esse resultado aí. Vamos ver como é que fica isso. Quero calcular essa integral aí. Veja que já está dado aí, né, de graça para a gente, como é que está a região de integração. A gente não tem trabalho de descobrir, porque já está dizendo, olha, eu quero integral nesses limites de integração. Integral que vai de 0 a 2, integral que vai de y a 2y, a função que a gente está integrando é x vezes y, dx dy. Então, olha, primeiro eu tenho que integrar em relação a x e as variações, elas são duas funções de y. Então, a gente pode dizer que a região de integração aqui está colocada assim. Olha, o x ele varia de y a 2y. E o y varia de 0 a 2. Tá?
Então, aqui eu tenho uma função de y, aquela que a gente chamou de H1 de y, e eu tenho também uma função de y. Certo? Então, vou calcular a integral mais interna, integral que vai de y a 2y, xy, estou integrando em relação a quem? A x. Integrando em relação a x, então, y é constante, vou repetir a constante, e vou integrar x, regra da potência, x² sobre 2, e agora esse x aí vai ser aplicado nos limites de integração. Vai de y, então eu coloco o x, vai x igual a y, e x igual a 2y. Então, vai ficar y sobre 2, passar para cá, e o x a gente vai substituir aqui o x², quando o x vale 2y, vai ficar 4y², e quando o x vale y, menos y². Que vai ficar 3y² com yk, vai ficar 3 meios de y². Certo? É o resultado da primeira, que fica sendo uma função de y, e agora aplicamos, calculamos em relação a y. A integral mais externa agora, que é a integral que vai de 0 a 2, do resultado que a gente obteve aqui, de y², tá? E agora a gente está calculando em relação a y. E aí a regra da potência, né? 3 meios de y² dividido por 4, intervalo que vai de 0 a 2, certo? De 2 elevado à quarta e 2 elevado ao quadrado. Aqui eu já tenho 3, né? Vai cancelar este 4 com 2, 3, vai dar 6 aqui, ok? Queremos determinar o volume do sólido limitado pelos planos coordenados e por esse plano aí. O que será isso? Planos coordenados, 5. Então, é o plano que foi dado, tá? Como eu falei, vai estar lá em cima. Então, o sólido que a gente quer, ele vai da base, plano XY, e é limitado superiormente por esse plano aí que foi dado. E a gente precisa mais aí. Como é que a gente vai construir? Onde a gente vai construir o alicerce dessa casa aí? Né? Porque aí a gente determina a região que a gente vai construir a casa, e as laterais vão ser exatamente os planos ou cilindros que a gente vai ter que construir. Então, a gente precisa descobrir, né, quais são os limites. Como é que a gente faz, gente? Observa que ele diz que é limitado pelos planos coordenados, tá? Então, vou lá no plano XY, eu já sei que parede da casa aqui, olha, tem esse plano aqui, o plano XY que vai estar lá embaixo, e tem um plano que está passando aqui, tá? Então, eu preciso saber aquele plano, aonde é que ele vai seccionar o plano XY, tá? Vou pegar aqui o plano que foi dado lá, não peguei, né? A gente pode ver o slide para... Ah, não está lá, deixa eu pegar aqui.
Tá? O que a gente vai determinar algebricamente, gente, vocês estão vendo que esse plano, ele está seccionando aqui o plano XY, né? Então, a gente precisa determinar qual é essa interseção. Olha aqui, já dá para a gente ver que eu tenho um limite aqui, deixa eu ver aqui, tem a interseção desses dois, aonde esse plano secciona o plano XY, tá? Porque vai ser o limite. E aí os outros são os planos coordenados. Levanta uma parede aqui, levanta outra parede aqui, preciso determinar qual é essa reta. Eu não queria dizer, mas a gente já está vendo aqui que é uma reta, né? Essa reta que a gente precisa determinar para estabelecer o limite. Então, vamos pegar aqui a equação que ele deu, a equação do plano coordenado. O plano 3x mais 2y mais z igual a 6. 3x mais 2y mais z igual a 6, tá? Então, é o teto lá. Daqui a gente vai tirar a função que a gente vai integrar, que é o sólido que vai ficar abaixo deste plano, isolando aqui o z, vai ficar 6 menos 3x mais 2y, vou colocar assim, tá? E aí a gente vai... Onde que esse plano, qual é a interseção desse plano? Então, a região D aqui, para a gente determinar. A princípio, a gente vai fazer a interseção do plano com o plano XY, que é z igual a 0, né? Equação do plano XY, z igual a 0. E aí a gente vai ver a equação daquela reta que a gente estava vendo lá no GeoGebra, né? Colocar aqui z igual a 0, eu vou ficar com 3x mais 2y igual a c, que é a equação de uma reta. Então, estou olhando aqui, gente, só lá no domínio da função plano xy, tá? Aí você tem essa reta aqui. Colocar aqui y, isolar aqui o y, vai ficar 6 menos 3x dividido por 2. Onde que ela vai intersectar os eixos coordenados, né? Quando o x é 0, olha, o y vai ser 3, tá? Então, ela vai cortar aqui, y3. E o contrário, quando este aqui for 0, vai ficar 2, né? Vai passar 6 para cá, vai dividir 2 aqui. Então, essa reta, ela passa aqui. E como ele diz que é limitado pelos planos coordenados, então tem um limite aqui, né? Você vai levantar uma parede aqui, vai levantar uma parede aqui e outra bem aqui. O teto, exatamente esse plano coordenado, tá? Então, a gente vai descrever essa região aqui de integração. A gente vai calcular a integral desta função nessa região aqui de integração. Que com a ajuda de vocês vão me dizer aqui, lembrando que aqui é 1. Variação do x. O x vai de 0 a 1, certo? Posso colocar assim. E variação do y. Para cada valor de x que eu pegar aqui, o y vai de 0 até essa reta aqui, certo? Era 2. Obrigado, ela. Por que ele virou 1? Ficou 2 aqui. Quando eu coloquei, passa para cá. É 2 mesmo. Isso aqui é 2, tá, gente? De 0 a 2. E aí o y vai variar de 0 até essa reta aqui, que é a reta de equação y igual 6 menos 3x dividido por 2. Pronto, aí a gente então agora vai calcular a integral da região D da função 6 menos
que é calcular a integral de 0 a 2, de 0 de 6 menos, vou integrar em relação a y, né? Menos 2y. Certo? Então, vamos calcular essa integral aí. Aí eu vou integrar em relação, calcular primeiro aqui, assim, em relação a y. Menos 2y. Aí aqui é uma constante, né? Eu estou integrando, integral da soma da diferença, é a diferença das integrais. Integrando aqui é uma constante, menos 3x, e aí vai ficar y. E aqui a regra da potência, menos, vai ficar 2y² sobre 2, vai ficar y². E vamos aplicar aqui no limite de integração. E vai ficar de 0 a 6 menos 3x sobre 2. E aí é só substituir, tá, gente? 6 menos 3x. Quando o y vai valer esse valor limite superior aqui, 6 menos 3x sobre 2, menos, e aqui o y também, 6 menos 3x. Aqui está o quadrado, né? Então vai ficar o quadrado, e aqui 2² vai ficar 4. E aí, quando eu for aplicar o limite inferior, vai ser 0, então vai zerar e vai zerar, né, gente? Então vai ficar só esse valor aqui. E aqui eu vou ter 6 menos 3x, vezes 6 menos 3x. Então eu tenho a mesma coisa daqui, o quadrado, né, gente? Aqui eu tenho... Vou fazer assim, ó. Vou multiplicar em cima e embaixo por 2, então vai ficar 2/4. Só para ficar com o mesmo, posso fazer, né? E aí, na verdade, eu tenho 2 menos 1. Eu tenho isso aqui, 6 menos 3x² sobre 4. É o que dá o resultado lá. Aí, eu queria não mais ter que fazer essas continhas aqui, pode ser? Porque agora, olha, é só pegar esse valor aqui, eu vou ter que abrir esse quadrado e no segundo momento eu vou agora integrar em relação a x, que é simplesmente potência aqui, né, gente? E depois substituir, tá? Para a gente passar para outras coisas mais interessantes. Então, agora eu vou deixar com vocês, vamos simplesmente calcular agora essa integral aqui de fora. Integral que vai de 0 a 2, deste valor que a gente acabou de encontrar, 6 menos 3x² sobre 4 dx. Que eu acredito que todo mundo sabe fazer sem dificuldades, certo? Tá? Tem uma coisa também, olha, a gente está usando a integral dupla para cálculo de volume, tá? Mas ela também pode ser usada para fazer cálculo de área, certo? Que olha só, suponha que eu tenha, quero calcular uma integral de uma função numa região do tipo 1 lá.
Ou seja, quero calcular essa integral, que vai, o A vai de um valor constante, o X vai de um valor de A a B, o Y ele está variando entre duas funções de X, em relação a Y, quero calcular numa função f de xy, dy dx. Então, a região que eu estou calculando, ela é uma região desse tipo aqui. Tá? Então, o gráfico de A a B cálculo 1. Recordar de cálculo 1. Não aprenderam em cálculo 1 como é que você calcula a área dessa região aí? Aprender. Aqui eu tenho uma função, aqui é a G1 de x, G2 de x. Como é que calcular a área dessa função? Usando integral unidimensional. A integral, né, da função de cima menos a de baixo. Então, essa área A aqui, a gente aprendeu que ela é integral, né, nesse limite de integração, G2 de x menos G1 de x dx. Agora, tá? A gente viu que se a gente vai calcular uma integral numa região do tipo 2, tá? A integral ela vai dada por isso aqui, qualquer que seja a função. Supõe que no lugar da função que eu estou integrando é a função constante 1, tá? Se eu for integrar a função constante 1, então eu calculo a integral de dentro. Eu estou integrando em relação a y, então a integral de 1 em relação a y vai dar y, certo? E aí eu vou aplicar agora o y nos limites de integração. G1 de x, G2 de x. E depois eu calculo em relação a y. Mas quando eu aplicar nesse limite de integração, vai ficar o y vai ser substituído por G2, menos o y substituído por G1. Então, isso aqui vai ficar simplesmente a integral que vai de A a B, de G2 de x, menos G1 de x, que eu vou calcular em relação a dx. Mas isso é exatamente a área dessa região, tá? Então, quando eu uso a integral dupla da função constante 1, o resultado representa a área da região, tá? E vale a mesma coisa se eu tiver uma região do tipo 2, tá? Então, uma aplicação é que eu posso calcular, usar a integral para calcular também a área da região. A gente vai já ver que a gente vai precisar aqui de uma área, tá? Então, isso vai representar essa integral e essa vai ser essa diferença que é a área. Outra que eu tinha da integral dupla é fazer cálculo de valor médio. Lembra disso em função de uma variável? Cálculo do valor médio de uma função? Eu gosto da memória de vocês porque ela é bem ativa. Vamos recordar aqui. Gente, como é que vocês calculam a média da nota que vocês obtêm aqui na disciplina ou em qualquer uma outra disciplina? A média aritmética das notas. Como é que eu tenho? Não, ela complicou com esse negócio de peso da... tá. Se bom que não tem, acho, depois de multiplicar, tem uma nota da primeira, nota da segunda, nota da terceira. Soma e divide por 3, certo? E assim, se você tem 10 valores, quer tirar uma média, soma e divide pela quantidade, tá? Então, em geral, a média, ela vai ser isso aqui. Eu pego a quantidade que eu tenho. Pego um F1 mais F2 mais Fn valores e divido por N. Aí eu tenho a média, tá? Mas e se essa quantidade aqui é uma quantidade infinita? Como tirar uma média de uma quantidade infinita? Aí tem que recorrer para a integral, tá? A gente faz isso para a função de uma variável, aquela velha estratégia. Vamos supor aqui, ó, você tem uma função de uma variável,
definindo um intervalo que vai de A a B. Nesse intervalo aqui você não tem uma infinidade de pontos, e para cada ponto você tem uma imagem. Aí a gente quer saber qual é o valor, a média do valor que a função está assumindo nesse intervalo aí. Então, qual é a estratégia? Só sabemos para valor finito. Então, tudo bem, a gente vai fazer para valor finito. Pega o intervalo AB e divide, né, uma quantidade finita aqui, pega esse intervalo AB, aquela velha estratégia, divide numa quantidade N. Em cada intervalo, você escolhe um ponto, calcula o valor da função nesse ponto, e aí tu vai ficar com uma quantidade finita de pontos, certo? Soma essa quantidade, soma cada valor que você obteve aí, e divide pelo número aí, tá? E aí, depois, como é que a gente faz agora para a quantidade finita? Você faz esse n crescer muito, tá? O n tender para o infinito. Então, quando você pega o limite disso aqui, quando n tende para o infinito, isso aqui vai representar a média da função, tá? Mas esse limite aqui, então, o valor médio, ele vai ser o limite. Mas esse limite aqui é exatamente a soma de rima que se transforma na integral, tá? Então, a gente tem esse mesmo resultado aqui para funções de duas, para a outra eu vou enxergar melhor quem é esse n aí. Então, olha só, tenho uma função de duas variáveis definida numa região e quero calcular qual é a média da função. Eu vou desenhar só aqui o domínio da função, tá? Então, vamos supor aqui que ela... Isso aqui está no domínio da função. Gente, para cada ponto que eu pego aqui, eu tenho uma imagem, tá? E aí eu quero, então, tem uma infinidade aqui. Quero saber qual é o valor médio da função em D. Qual é para cada ponto, qual é a média da função. Então, qual é a estratégia? Se essa região D é limitada, a gente consegue colocá-lo dentro de um retângulo. E aí, o que a gente vai fazer? Define aquela F grande, né, que dentro do retângulo, dentro da região, ela coincide com a F pequena, e fora ela se anula. Aí, olha só, o que a gente vai fazer? A gente pega o intervalo AB e divide em pedacinhos. Vou chamar ΔX, é o B menos o A dividido por N. Tá, gente? Então, a gente vai aqui e divide isso aqui em vários pedaços. Faz a mesma coisa com o eixo do Y. Vamos supor que aqui vai de um C a um D. Pega esse intervalo aqui e divide uma quantidade finita. Vou pegar o ΔY, vou chamar ΔY. Cada pedacinho desse, quanto vale? D menos o C dividido por M. Tá? E aí, em cada retângulo desse aqui, a gente escolhe um ponto, calcula a imagem da função nesse ponto. Aí eu vou ficar com quantas imagens? Cada subretângulo eu escolhi uma imagem. Eu vou ficar com quantas imagens? Eu não tenho M na horizontal. Eu não tenho N na vertical. Então, eu vou ficar com M vezes N, tá? Imagens aqui. Aí eu somo todas elas. Para a história da média lá, a gente soma todas elas, e aí eu tenho uma soma dupla, porque eu tenho uma variação para o M e uma variação para N, para I variando de 1 a M, para J variando de 1 a N, as imagens que a gente escolheu nesses pontos, cada ponto escolhido aí. E divide pela quantidade, tá? Que é M vezes N. E aí a ideia é que fazer este M tender para o infinito, este N tender para o infinito. E o limite disso é que vai representar a média, tá? De uma quantidade infinita. Isso aqui vai ficar o limite quando MN tende para o infinito, tá? Que é o limite de uma soma dupla de rimas. Isso aqui vai ser a média. Agora, vamos só observar uma coisa aqui. Porque quando, para transformar isso aqui numa integral, tem que ter o ΔX e o ΔY aqui, que não tem aí no nosso, né? Agora, olha só aqui. Este M e este N que está bem aqui, daqui eu posso tirar o valor de M, estou
desorganizada aqui, deixa eu escrever aqui, gente. O ΔX, ele é o B menos A sobre um N, tá? Então, daqui eu posso tirar que o N está valendo quanto? B menos A dividido por ΔX, tá? E daqui também eu tenho que o ΔY, ele é D menos o C dividido por M. Então, daqui eu posso tirar um valor para o M. O M eu posso expressar como sendo o C menos D dividido por o ΔY. E, portanto, se eu multiplicar M vezes N, eu tenho que o M vezes N vai ser o produto aqui do B menos o A, que está multiplicando o C menos o D, dividido pelos dois deltas que a gente estava atrás, olha. Obrigada, Carlinhos. É o D menos o C. É o final menos o inicial, tá? Então, eu vou pegar este valor aqui para MN e substituir bem aqui, tá? Para aparecer o ΔX e ΔY. Mas eu ainda quero melhorar mais ainda isso. MN. Gente, quem é isso aqui, ó? B menos o A, que é o comprimento, tá? Desse pedaço aqui. E D menos C é o comprimento desse pedaço. Então, esse produto, ele está dando a área do retângulo todo, tá? Posso escrever logo isso aqui, é a área do retângulo, dividido por ΔX, ΔY. Tá? Então, eu vou substituir aqui, e aí isso vai ficar... Eu não queria ter que fazer tudo de novo, mas não tem mais espaço ali. Aí vai ficar assim que a média dessa função, ela vai ficar o limite quando o M e o N tendem para o infinito. Tá? Aí aqui, olha, estava dividindo, né, gente, por MN. Eu vou dividir por isso aqui, que é multiplicar pelo inverso. Então, vai ficar assim, F das imagens lá que a gente calcula, multiplicado, vou multiplicar pelo inverso. Então, esse ΔX, ΔY passa aqui para cima. E aqui vai ficar a área. A área, então, ela não depende de M nem de N, ela é constante. Então, eu posso tirar aqui do limite. Eu esqueci do somatório aqui, né? Somatório. Para ir variando de 1 a M, para J variando de 1 a N. ΔX, ΔY. E aqui vai ficar 1 sobre a área. Agora sim, isso que a gente tem aqui é a soma dupla de rima, que por definição é a integral dupla, tá? De quem? Da função que a gente calculou aqui. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre a área da região sobre a qual a gente está calculando, e f de xy, integral dupla. Tá? Então, a gente usa uma da aplicação da integral dupla é calcular a área, o valor médio de uma função, tá? Na região lá. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A gente quer calcular o valor médio dessa função, tá? Na região limitada por essas curvas aí. Então, a ideia é que a gente vai identificar a região de integração. Pensa que você tem infinitos pontos. E a gente pegará todos esses pontos, calcula a imagem da função em cada ponto e vai tirar a média, tá? Desse valor aí. Essa média, então, vai ser dada por essa integral. Então, qual é a função que a gente quer calcular? O valor médio. F de xy é x seno de y. Qual é a região? A região é limitada pelas curvas.
y igual a 0, y igual a x quadrado e x igual a 1. Y igual a 0 igual a x quadrado e x igual a 1. Então, vamos tentar enxergar aí como é que é no plano XY. Enxergar essas curvas aí. Como é que elas estão? Y igual a 0. Quem é, gente? Está falando curvas, tá? É o eixo do x, tá? Então, por um lado, você tem aqui. Um limite aqui da região é o eixo do x. Y igual a x quadrado, parábola. Tá? Passa na origem, concavidade voltada para cima. X igual a 1. Reta vertical. Vem aqui no 1. Tá? Então, é limitada por essas três curvas. Então, é isso aqui, ó. Vou pegar essa região aqui. A gente quer calcular para cada ponto aqui, né? Você calculou a imagem desse ponto por essa função e quer tirar a média dos valores que ela assume aí nesse intervalo, tá? Então, olha, a média vai ser dada por isso aqui. A gente vai calcular a área da... Posso apagar aqui, gente? Vou colocar aqui. É isso que a gente tem que calcular aqui. O valor médio vai ficar integral da função lá que a gente quer calcular x, a área. 1 sobre a área da região lá, D, x, seno de y, bom, então aqui é integral dupla, né? A região a gente já identificou. Ah, não, a gente não descreveu aqui. Vamos lá, gente, me ajudem aqui a descrever essa região aqui. Variação do x. É fixo, né? Ele vai de 0 a 1. Variação do y. Ele vai de 0, mas ele é limitado aqui por essa curva, né? Que é a parábola. Ele vai de 0 a x quadrado. Tá? Então, ele está entre duas funções de x. A gente enxergando isso aqui como uma função de x. Então, primeiro eu vou calcular aqui a integral dupla da função x seno de y, que é calcular a integral que vai de 0 a 1, integral que vai de 0 a x quadrado da função x seno de y. Tá? Veja, essa é a variação do y, então dy aqui, e depois a gente vai calcular em relação a x. Quando calcula essa integral aqui de dentro, vou repetir a de fora, tá? Aí a gente vai calcular em relação a y, aqui vai ser constante, e aí a integral de seno de y, a integral de seno de y, menos cosseno, né? Porque quando você deriva, cosseno dá menos seno, mas aí está positivo, então vai ficar x. Só para colocar aqui, para já colocar o resultado lá, gente. Aí vai ficar menos cosseno de y. Aí eu vou calcular nos limites de integração aqui. Então, vai ficar menos x. Aqui eu vou aplicar o cosseno de x ao quadrado, menos cosseno de 0. Tá? Então, aqui vai ficar, eu vou calcular agora, menos x cosseno ao quadrado de x, e aqui é 1, né, gente? Cosseno de 0, menos com menos vai ficar mais x. Agora eu vou calcular em relação a x. Agora, a gente vai calcular em relação a x, aqui eu tenho seno ao quadrado, é?
Eu errei aqui, né? Porque o quadrado é aqui, né? Deixa eu fazer de novo aqui, gente. Estou achando que sendo ao quadrado eu já ia ter que passar para o arco duplo. É aqui. X seno de y. Calculando em relação a y. Repito aqui a constante. Aí vai ficar o seno, vai ficar menos cosseno. Quando eu derivo o cosseno vai dar menos seno, que o menos daqui fica positivo. E este eu vou calcular no intervalo que vai de 0 a x quadrado. Então, fica o x que está aqui. Aí vai ficar menos cosseno. É o y que vai ser x quadrado. X quadrado. E menos, com menos que está aqui, vai ficar mais o x quadrado. Não, cosseno de 0, perdão, gente. Cosseno de 0. É o limite de integração, tá? Aí vai ficar, então, aqui vai dar menos x cosseno de x ao quadrado. E aqui mais x dx. Agora a gente vai calcular em relação a x. Aqui, olha, agora a gente tem cosseno de x ao quadrado e x, tá? Pode fazer direto, fazer uma mudança de variável aqui, ou a gente pode fazer direto. Integral aqui, olha, tenho x cosseno de x ao quadrado dx, tá? Faz uma mudançazinha de variável aqui, se eu chamar u de x ao quadrado, então diferencial de 1 vai ficar 2x dx. Portanto, eu posso escrever isso que está bem aqui como cosseno. Isso aqui eu chamei de u, vai ficar cosseno de u. E isso que eu tenho aqui, x vezes o dx, é esse pedaço aqui, certo? O x vezes o dx, esse passa para cá dividindo, ele é meio de du. Então, isso que está bem aqui, ele vai ficar meio, que é o x dx, vai ficar meio de du. Vou colocar esse meio aqui fora. Tá? Então, para calcular essa integral aqui, eu posso fazer essa mudançazinha de variável aí. E aí vai ficar meio. Integral de cosseno de u é seno de u. Seno de u. E agora eu volto, porque o u ele é seno de x quadrado. Então, essa primeira aí vai ficar o menos que estava aqui, que eu não levei para lá, menos meio de seno de x quadrado. E aqui, x quadrado sobre 2. E isso a gente vai aplicar agora no limite de integração, que é de 0 a 1. Então, vai ficar aqui menos seno de 1, né? Tem que usar a calculadora para saber quanto dá isso aí. Mais meio. E quando a gente aplicar no limite inferior, gente, vê se vocês concordam aqui comigo. Limite inferior vai ficar seno de 0, que é 0. E aqui também vai ficar 0. Então, a gente não tem essa parte aí referente. Meio, meio, vou colocar meio em evidência. Vou escrever isso aqui assim, 1 menos seno de 1, tá? Então, essa é a parte da integral. Tá? Mas o valor médio, eu tenho que pegar essa integral aqui e dividir pela área da região. Está faltando eu calcular a área dessa região. Ainda dá tempo, porque ainda faltam 30 segundos e a gente calcula essa área rápido aí. Como eu faço agora para calcular a área da região? A área, porque a gente calculou aqui, mas aplicando a função. Tá? A gente calculou a integral dessa função. Tá? Agora eu preciso dividir pela área.
Mas a gente acabou de falar que eu posso calcular a integral dupla para calcular a área de uma região do plano, desde que aqui seja 1, né? Então, eu vou fazer de novo, no mesmo limite de integração, só que agora para 1, para eu calcular essa área, tá, gente? Então, agora a gente vai calcular essa área aqui. Acho que não vai mais dar tempo, mas eu vou deixar aqui indicado. E aí depois vocês calcularem. Então, agora a gente vai calcular a área da região D. Como é que eu posso calcular? Vou usar novamente a integral dupla, na mesma região lá, que é a integral que vai de 0 a 1. Da integral que vai de 0 a x². Como é a área, agora que eu quero, a função aqui é 1. Simplesmente isso. dy dx, tá? Aí eu vou calcular isso aqui, vai ser bem mais simples, e vou aplicar agora, vou fazer logo, né, gente? Quando eu calcular que a relação a y vai ficar y, de 0 a 1, calculando essa integral de 1 em relação a y vai ficar y, e eu vou aplicar esse y no limite de integração, que vai de 0 a x², depois eu vou aplicar em relação a x, então vai ficar a integral que vai de 0 a 1, substituir aqui vai ficar x². Quando eu substituir o 0, vai dar 0. Dx, que vai ficar x ao cubo, sobre 3. Intervalo que vai de 0 a 1, que vai ficar 1/3. Tá? Então, o valor médio vai ficar isto aqui, né, que a gente vai dividir por 1/3. Então, vai ficar 3 meios. Deixa eu colocar aqui. 1 sobre a área de D vezes a integral. Esse aqui a gente encontrou é 1/3 e este ali ficou meio de 1 menos seno de 1. Tá? Gente, antes de ir embora, temos uns avisos para dar para vocês aqui. Nesta sexta-feira, parece que tem jogo de novo da seleção, né? Não, parece não, tem, né? Então, não teremos aula, nós íamos ter aula dispositiva aqui, mas a aula foi cancelada. Só avisando, acho que vocês já estão sabendo que a gente teve que, em função de tanto feriado, fazer uma mudança no nosso calendário, né? Então, olha só, nossa avaliação, ela passou agora para o dia 21 de dezembro, a segunda chamada no dia 23, a prova substitutiva, ela se mantém no dia 28, e dia 16 vai ser aula normal, expositiva, dia 19 também nós teremos aula normal, tá? E aí a prova será no dia 21. E, Júlia, eu estou esquecendo de algum aviso? As provas que eu falei que a gente entregaria nessa sexta, mas agora entregaremos na segunda, tá, gente? Já que sexta-feira não teremos atividade. E o que a gente tem que fazer para... Olha, eu estou corrigindo, tem muitas notas boas, muita gente se dando muito bem e outros nem tanto, né, gente? Vamos estudar para a gente tirar um 10 nessa terceira avaliação, tá? Porque a gente está próximo do Natal. Então, me dê de presente isso, gente, corrigir só provas com notas altas, tá? Muito obrigada pela presença de todos e até segunda-feira.